Bom dia, oitavo ano! Aula de matemática, livro unidade 4, e nós estamos ali no final da página 6, falando sobre elementos primitivos da geometria. A aula passada a gente comentou bastante, essa aula a gente vai comentar também. Tá atrapalhando ali, só um pouquinho. Tá, agora sim. Então o cabo ali do tripé atrapalhando ali. Essa aula a gente vai conversar bastante sobre esses elementos primitivos da geometria, né? Depois da página 6, e hoje é dia 26 de outubro de 2020, final do mês já. Então partiu ali para a página 6, finalzinho. Eu quero que tu me acompanhe aqui. Então no final da página 6 ali nós temos o quê? Para nomear pontos usamos letras maiúsculas do alfabeto, por exemplo, a letra P. Então, para dar nome para um ponto, a gente vai usar letras maiúsculas. Isso é importante, para a gente diferenciar maiúscula de minúscula, certo? Para a gente identificar facilmente o conceito que está por trás, né? Então, aqui em azul aqui é o ponto P e o nome dele, né, é a letra P maiúscula. Então, a gente vai usar esse tipo de notação para nomear, tá? Uma reta é formada por um conjunto de infinitos pontos alinhados. A gente chama de pontos colineares. São participantes de uma mesma linha, né? Por isso colineares, tá? São infinitos pontos. Para nomear a reta, nós vamos usar letras minúsculas do alfabeto, tá? Ou as letras maiúsculas de 2 pontos. Sim. Por que a gente pode usar letras maiúsculas pelos pontos, né? Para indicar retas. E daí a gente indica as retas usando o ponto. O nome da reta a gente usa uma letra minúscula, tipo a letra R minúscula. Opa, fiquei com a sombra bem em cima dele. A R minúscula, certo? Mas a gente pode usar 2 pontos para indicar a reta, 2 pontos da reta, então. E os pontos têm as letras maiúsculas. Então, eu estou dizendo aqui que a reta R passa pelos pontos A e B. E por que eu digo que passa pelos pontos? Porque a reta é infinita, né? Eu te mostro 2 pontos para tu saber por onde ela passa, né? Mas ela se estende para o infinito, se estende para lá também, tá? Então, a gente pode indicar a reta usando os pontos, certo? Observa essa anotação aqui, tem flechinha para os 2 lados, em cima dos pontos, ele diz, em cima dos pontos A e B aqui, tem uma flecha que aponta para os 2 lados aqui, tanto para o direito quanto para o esquerdo, para o lado esquerdo e direito, nos 2 sentidos. E o que significa isso? É a reta que passa pelos pontos A e B do meu espaço, né? Tá? A reta BA passa pelos mesmos pontos A e B também. É a mesma reta, né? Essa é a reta, por exemplo, R, que eu dou o nome de reta R e que passa por esses pontos. Tá? Então eu posso usar pontos para dar nome para a reta, né? E o nome em si da reta é uma letra minúscula. Nós vamos combinar agora que um plano pode ser definido por 3 pontos que não estejam alinhados, tá? No teu espaço. Vamos ver se consegue diferenciar aqui, tá? Nas pontas. Bom dia, Sofia, tudo bem? Nas pontas da caneta aqui, eu estou
determinando um ponto, tá? Eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Aqui tem estou segurando assim, aqui tem um V, assim um V, e o outro aqui, um ponto aqui. Então, por esses 3 pontos eu consigo determinar um triângulo, certo? Consigo determinar um triângulo. Eu posso dizer que existe um plano que passa por esse triângulo aqui. O plano ele é infinito, certo? Então, com 3 pontos eu consigo definir um plano, tá? Deixa eu pensar em outros 3 pontos aqui que sejam visíveis para vocês, assim. Deixe-me ver. Vamos ver no plano do quadro, daí vai definir o plano do quadro. Tá? Mas pensem comigo aqui, eu tenho 2 pontos no quadro, tá? Esse ponto e esse ponto do quadro. E aqui fora do quadro, na ponta da minha caneta, eu tenho o 3º ponto. Vocês conseguem imaginar o triângulo formado por esses 3 pontos aqui? Digamos que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B e aqui está o meu ponto C. Vocês conseguem imaginar isso? Um triângulo formado aqui, ó, por esses 3 pontos? Sim, né? Conseguem? Diz aí para mim sim. Sim ou não? Conseguem imaginar o triângulo? Sim, esse triângulo sai de dentro. Tem a base aqui no quadro, mas vem para cá, certo? Existe um plano que passa por esse triângulo, certo? Esse plano é uma rampa, assim, ó, inclinada. Ele atravessa o quadro e vai para o infinito lá e vem para cá também. Vocês conseguem imaginar isso? Tá? Então, com 3 pontos, eu consigo definir por onde passa um plano. Tá? Pensa numa mesa. Vamos pensar numa mesa. Ó. Só para tu pensar de forma tridimensional, no espaço, certo? Tá? Numa mesa. Aqui está a tampa da mesa, certo? A parte de cima da mesa. Consegue enxergar a parte de cima da mesa aqui nesse cubo? Sim? Sim ou não? Está representando uma mesa. Tem que me responder aí, sim ou não? Sim, a Sofia sim, mas alguém não? Não consegue imaginar o tampão da mesa que assim, que eu pintei aqui de azul? Alguém não consegue? Ó, Júlia Bairro sim. Eu quero saber se alguém não consegue imaginar. Todo mundo consegue então. Igor, Mari, Lucas, Esther, todo mundo consegue, certo? Então nessa quina aqui, ó, nessa quina aqui eu tenho um ponto. Nessa outra quina aqui eu tenho outro ponto. E nessa quina aqui eu tenho outro ponto. Tem 3 pontos. Na verdade, se eu ligar esses 3 pontos aqui, ó, eu tenho um triângulo em cima da minha mesa. Eu tenho um triângulo em cima da minha mesa e esse triângulo pode ser um referencial por onde esse plano passa, tá? Esse plano ele é infinito, né? Se tu for entender, ó, ele se estende para o fundo do quadro, tá? Ele se estende lá para o fundo do quadro e ele se estende aqui para frente. Ele se estende para os lados também, ó. Tá? Para a lateral e aqui também. Tá? Certo? O plano em si, né? O plano ele é infinito, ele se estende para lá, se estende para dentro do quadro e para fora do quadro aqui.
Por onde é que ele não vai? Ele não vai para cima nem para baixo, né? Mas ele se estende no tampo da mesa. Ok? Imagina um troço que seja infinito, que vai se estendendo ao infinito. Certo? Então, com 3 pontos, esses 3 pontos eu consigo determinar um plano. Agora, só para tu entender, ver se tu entendeu, ó. Eu determino por onde passa o plano. Eu não consigo desenhar o plano porque o plano é infinito, mas eu consigo dizer por onde ele passa. Olha só para tu entender isso que eu estou falando. Vamos de novo. Vamos definir um plano, tá? Aqui então eu tenho uma caixa, um cubo, tá? Olha só o cubo. Tá? Aqui está o chão. E aqui está o tampo do cubo, certo? Vou definir, então, esses pontos aqui, ó. Tenho esse ponto que eu vou chamar de A, esse de B, esse de C e esse de D. São esses vértices aqui. O A, o B, o C e o D. Parece um T aqui, tá? Pronto. Certo? Então eu posso definir com esses 3 pontos, A, B, C, com 3 pontos, eu posso definir um plano, certo? Posso dizer assim, ó, existe um plano que passa por esses 3 pontos, por esse triângulo. Vamos ver se eu consigo pintar de vermelho, para destacar bem. Não sei se o vermelho tá bom aqui. Vamos ver. Ó, A, B, C e D. Conseguem enxergar ali? Existe um plano que passa por esse triângulo. Por que eu não consigo desenhar o plano? Porque ele é infinito, certo? Existe um plano que passa por esses 3 pontos, A, B, C e D, certo? Agora eu vou falar desse ponto D aqui, ó. Ele faz parte desse plano A, B, C, D, porque o que eu pintei de vermelho aqui, ó, é por onde passa o plano. Como ele é infinito, ele se estende à direita, à esquerda, para frente e para trás. Como é que ele não se estende? Para cima e para baixo ele não se estende. Mas à direita, à esquerda ele se estende, para trás e para frente ele se estende, esse plano, e esse triângulo vermelho aqui é só por onde eu consigo dizer por onde ele passa. Ah, tá, o plano passa por esses pontos. Significa que esse ponto D aqui, ó, ele faz parte do plano que passa por esse triângulo aqui. Entendeu? Claro, o ponto D ele não faz parte do triângulo vermelho, mas do plano determinado por este triângulo vermelho, o ponto D faz parte. Entendemos? Sim ou não? Sim ou não? Ó, a Júlia disse que sim. Alguém não entendeu isso? Lucas, não entendeu? Mari, tu entendeu, Mari? Esther, tu entendeu, Esther? Arthur, tu entendeu, Arthur? Ó, o Arthur me respondeu. Sofia, tu entendeu? Ó, a Sofia entendeu. O Igor, tu entendeu também? Fica mais difícil, né? Se a gente não tá... Ó, o Lucas disse, eu entendi. O Igor também disse que entendeu. Ótimo. Fica difícil, assim, de forma virtual. Vamos ver se a gente consegue manipular um software dinâmico para entender essas figuras de uma forma um pouquinho melhor. Né? Mas o melhor mesmo, se a gente tivesse presencial, a gente usava a sala mesmo para pegar esses referenciais. Tá? Então, um plano eu consigo dizer por onde ele passa, esse plano, com 3 pontos eu consigo definir. Então, um ponto A, B, C, aqui existe um plano que passa por esses 3 pontos, A, B, C. Esses pontos, eles não estão alinhados, né? E eu consigo dizer, então, que esse plano se estende, né?
Se estende para trás, para frente, para trás do quadro, para frente do quadro, para as laterais, né? Ele corta o quadro, né? Divide o quadro assim. Ok. Com 3 pontos, então, eu consigo definir um plano. Eu não tenho como assim como eu não tenho como desenhar uma reta, eu não tenho como desenhar um plano. Eu só posso dizer por onde tanto um quanto o outro passa, né? Eu só posso dizer por onde eles passam. Tá? Então eu posso dizer assim, ó, a representação de um plano, né? Eu tenho 3 pontos, A, B e C, e esses 3 pontos determinam por onde o plano passa. Então eu represento assim, óbvio que ele não termina nessas limitações aqui, certo? Ele não termina, não tem esses limites aqui, né? Mas eu estou dizendo que com esses 3 pontos eu determino esse plano verde aqui e eu uso letras gregas, tá? As primeiras letras gregas minúsculas para representar, para dar nome para os planos. Ó, alfa, beta, tá? Depois gama também eu posso usar, até pi eu utilizo. A gama aqui é maiúscula. Acho que é maiúscula. Não me lembro agora. Mas até pi eu posso utilizar. Eu uso letras gregas minúsculas. Isso aqui são letras minúsculas, tá? Para representar, para dar nome para o plano. Por isso que o nome do plano está aqui, ó. Alfa. Ok? Então tá, com 3 pontos eu consigo determinar um plano. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Olha só no espaço. Tá? Tem ponto A, B, C, D, E, F, G e o ponto H. Olha só que plano bonitinho esse. Tá? Eu vou ligar os pontos H, G e A. Tá? H, G e A. O A, B, C, D aqui é o chão, certo? H, G e A é esse triângulo aqui, certo? Eu determino um plano que passa por esses 3 pontos. E daí se tu for imaginar a sala de aula, por exemplo, aqui, ó, certo? E se a reta que passa por G e H, ela está aqui em cima, aqui, ó. Ela passa aqui por cima da nossa sala. No fundo da sala, à minha direita, tem um ponto lá no chão, assim, ó, no fundo da sala. Pensa na reta do fundo da sala. Lá embaixo tem o ponto A. Então, a reta que passa por GH está aqui em cima de mim, ó. Está aqui em cima de mim. E o ponto A está no chão, à minha direita aqui, ó, para a minha direita aqui, certo? Lá no fundo da sala. Então imagina um triângulo formado com esse ponto aqui de cima, aquele outro ponto lá aqui de cima e aquele ponto no chão lá à minha direita, certo? Tu consegue formar, tu pode dizer que existe um plano que passa por esses 3 pontos. Esse plano ele divide essa sala aqui, ó, pela reta aqui de cima, certo? Que passa aqui por cima, e pela reta que passa no fundo da sala lá embaixo, certo? Então tu liga, na verdade, tu imaginar aqui, ó, a reta, essa reta que eu pintei aqui em cima, e lá no fundo da sala tu imaginar a reta aqui.
daí existe um plano que divide pela metade a sala assim, né? Uma rampa deitada, tá? E ela vai se estendendo, ela passa o prédio aqui, passa para lá também, vai até o infinito, e ela se estende para a minha direita aqui também, tá? Então, conseguiram visualizar isso que eu estou falando para vocês? Tá? Um plano que o plano ele não é limitado. Ok. Então aqui, ó, o plano a gente dá o nome para o plano alfa, né? Passa pelos pontos A, B e C. Retas determinadas por pontos. Considere um ponto pertencente a um plano. Tá? Por esse ponto é possível traçar infinitas retas, ou seja, por esse ponto passam várias retas. Tá? Então tu tem esse plano. Deu o controle, está aqui. Bem no centro aqui tu tem o ponto P, certo? Tu tem o ponto P e aqui tu tem um plano alfa, certo? Tem um plano alfa. Por esse ponto P aqui, ó, passam infinitas retas. Aqui, aqui, aqui. Consegue passar infinitas retas. Tá? Por esse ponto é possível traçar infinitas retas. Considere agora dois pontos distintos no plano. Tá? Então, tu tem dois pontos no mesmo plano. Eles nem precisam estar no mesmo plano. Né? Quer dizer, por uma reta tu consegue passar infinitos planos, na verdade. Tu sempre vai conseguir um plano que passa por duas retas. Tá? Só deixa eu fixar aqui. Viajei agora na maionese. Tá? Mas pensa num plano e dois pontos desse plano. Tá? O ponto P e o ponto Q. Por esses dois pontos, tu só consegue passar uma reta. Então, por um ponto no plano, tu consegue passar infinitas retas. Por dois pontos, tu vai conseguir passar só uma reta. Por um ponto, tu consegue passar infinitas retas não só no plano, no espaço, né? Então tu pensa assim, ó, a caneta é uma reta, né? E a ponta do meu dedo é um ponto. Então tu consegue passar infinitas retas assim, ó, pelo ponto, então apontando para as infinitas direções. Né? Mas o que eu quero te falar é que num plano tu tem dois pontos no espaço até, tu só vai conseguir uma única reta. Tá? E daí, digamos, tu consegue determinar, tem infinitos planos que passam por essa reta, né? Se tu definir essa reta aqui, tem esse plano que passa aqui, tem esse plano assim, tem um plano assim, certo? E assim por diante, né? Assim, assim, sei lá, assim, assim. Por uma reta tu consegue passar infinitos planos, mas o que tu tem que prestar atenção agora é que por dois pontos tu só consegue uma reta, tá bem? A gente tem que deixar bem claro isso. Considere três pontos distintos, pertencentes a um mesmo plano. Só é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos se eles forem colineares, participantes de uma mesma linha, tá? Ou se eles estiverem alinhados. Então, se tu pegar um plano, três pontos, não precisa nem ser num plano, pode ser no espaço, três pontos. E esses pontos não estão alinhados, tá? Consegue pegar três pontos que não estão alinhados, tu consegue determinar um plano por ele, que passa por ele, certo?
Considere 3 pontos distintos pertencentes ao mesmo plano, tá? Só é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos se eles forem colineares, ou seja, se eles estiverem alinhados. Então, ó, P, Q e R estão alinhados, certo? Eles fazem parte de uma mesma linha, de uma mesma reta. Tanto faz, aqui, ó, eu posso dizer que se eu chamar essa reta aqui, ó, de R minúsculo, né? Não confunde com R maiúsculo aqui, ó, que é o ponto. R maiúsculo aqui é o ponto. Eu posso dizer que a reta R é aquela reta que passa pelos pontos P e Q, ó. P e Q, certo? Mas eu posso dizer que a reta R é aquela que passa pelos pontos Q e R também, é a mesma reta, tá? E eu posso dizer que a reta R é aquela que passa pelos pontos P e R também, certo? Porque esses 3 pontos estão alinhados. Outra coisa que tu pode dizer, ó, olha só, que o ponto Q, que é um ponto, ele pertence ao conjunto de pontos, que é a reta, né? PR, por exemplo. PR, nesse caso aqui, certo? O ponto Q é um elemento desse conjunto de pontos. Quando tu utiliza, então, o ponto Q aqui é como se fosse o elemento, o ponto e PR é como se fosse o conjunto, é um conjunto, né? Conjunto de pontos e alinhados, tá? Então, se eles não estão alinhados, P, Q e R, daí tu não consegue passar uma única linha, né? Para esses 3 pontos, ok? Retas que fazem parte de um mesmo plano, tá? É o assunto ali na página 8. Então, agora nós vamos passar para o seguinte tema. Até agora a gente estava falando eu estava observando com vocês retas no espaço, pontos no espaço, né? Localização de pontos no espaço. Agora a gente vai falar de retas coplanares, ou seja, retas que participam do mesmo plano. Essas retas têm que estar no mesmo plano, tá? Então, olha só, o que são retas que estão no mesmo plano? Pensa assim, ó, se eu tenho essa reta aqui, que é a minha caneta, certo? E eu tenho essa outra reta aqui que é azul, elas são retas que são paralelas, certo? E então, por essas duas retas eu consigo passar um plano. Então, essas retas aqui, elas são coplanares, porque elas conseguem participar do mesmo plano. Retas coplanares, certo? Outra coisa, retas que se cruzam, certo? Retas que se cruzam, elas são coplanares, certo? Porque eu consigo passar por essas duas retas um plano, elas são participantes de um mesmo plano. Mas existe forma de eu posicionar essas retas entendendo que elas não têm como participar de um mesmo plano. Pensa numa reta assim, aqui no espaço, certo? E outra reta, e eu vou botar um pouquinho diagonal aqui assim, ó, e outra reta assim, ó. Não tem como passar um plano por essas duas retas aqui, ó. Vamos entender? Ó, uma está alinhada assim e outra está alinhada assim, ó. Olha só, tá? Não tem como conseguir passar um plano por essas duas retas aqui, certo? Então, quando a gente fala de retas coplanares, a gente está tirando a ideia de posicionar elas no espaço dessa forma aqui, certo? Por exemplo, tá? Vamos ver retas que não são, eu vou tentar desenhar para vocês retas que não são coplanares.
para vocês entenderem. Daí a gente pode imaginar a sala de aula mesmo, certo? Ó, retas que não participam de um mesmo plano. Vamos pensar aqui o esboço da nossa sala de aula, certo? Tá? O esboço aqui, e eu vou pegar esse ponto aqui como A e esse aqui como B. Ó, pontos A e B, existe uma reta que passa por esses dois pontos. Eu vou traçar aqui para vocês enxergarem. Ó. Tá? A reta que passa pelos pontos A e B. Tá? Posso imaginar aqui em cima da sala aqui, né? A reta que passa por, é infinita, é uma reta que passa por esses dois pontos A e B. Agora vamos imaginar outros dois pontos, C e D. Vamos colocar o C aqui e aqui o ponto D. Vou tentar essa caneta aqui, vamos ver, verde. Tá? Olha só, esse ponto aqui. Tem que imaginar que isso aqui, ele está no espaço, certo? Tu não consegue passar por essas duas retas, preta e verde, um mesmo plano. Elas nunca vão se cruzar, essas retas, embora o desenho no plano, se tu pensar de forma planar, né? Tu pode até pensar, né, que ela vai atingir, que essa reta verde aqui vai atingir aqui essa reta preta, mas não, né? Porque uma está em cima e outra está embaixo, elas nunca vão se cruzar, certo? Tem que pensar de forma espacial, né? Essas retas, a reta verde e a reta preta, elas não são coplanares. Tu não consegue colocar um mesmo plano que passe pelas duas, tá? Se tu colocar um ponto, deixa eu ver, um ponto E aqui assim, ó, A, B, C, D e o ponto E, por exemplo, tá? Deixa eu ver, vermelho não está riscando muito bem, tá? E daí tu tem uma reta ED, ó, uma reta ED, certo? Esta reta ED, ela consegue fazer parte do mesmo plano da reta verde, da reta CD. Sim, qual é o plano? Que plano é esse? O plano do chão, ó. Tá? O plano do chão é um plano que contém a reta ED e a reta CD, certo? Essas retas ED e CD, elas são coplanares, elas fazem parte de um mesmo plano. Essa reta preta ED e essa reta preta AB, elas também fazem parte de um mesmo